Olá a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que eu espero que vocês estejam todos bem. Nós estamos a viver um momento muito difícil, não é? E pela primeira vez, um momento em que estamos todos na mesma situação, provavelmente todos em casa ou precisando ficar em casa ainda. Não temos a pandemia controlada. Portanto, espero que estejam todos bem. E o nosso tema hoje é justamente sobre ficar em casa, não é? É a pandemia, é ficar em casa, é a questão da moradia. Bem, a moradia sabemos todos, é um direito humano, é um direito protegido em diversos acordos e tratados internacionais, e ela deve ser internamente garantida em cada um dos países por seus governos, e ela é em os seus textos constitucionais, não é? E ela é garantida através de políticas públicas de habitação. As políticas públicas de habitação podem ser voltadas para camadas mais carentes da sociedade, mas também podem ser voltadas para camadas, para classes sociais mais intermediárias, classes sociais intermediárias. Bem, quando se fala em moradia, estamos a falar do que precisamente? Estamos a falar de uma casa, quatro paredes, um telhado, não. Estamos a falar de um espaço adequado de moradia. Quando se fala em moradia, se fala em moradia adequada. Fala da questão do espaço físico, da localização, do acesso ao transporte, da existência de áreas verdes, da existência de centros de saúde, de hospitais, de escolas, de jardins de infância. Quando falamos do espaço da casa, falamos de uma casa que seja adequada para as pessoas que ali vivem. Portanto, se eu penso numa família que tem quatro pessoas e mais uma pessoa idosa, eu tenho que pensar numa casa que seja adequada para essas cinco pessoas, não é? Portanto, eu tenho que pensar em uma casa com, no mínimo, três quartos, sala, cozinha. Tenho que pensar que o espaço dessa casa, o espaço de construção da casa, seja adequado para a convivência dessas pessoas. Tenho que pensar em ventilação adequada, tenho que pensar em iluminação adequada. Estamos falando de casas que têm que ter acesso à água, à energia elétrica, acesso à rede viária, à rede de transporte, tenham que ter acesso a transporte público que funcione, que seja efetivo, que as pessoas consigam viver ali e garantir a sua mobilidade. Mas também, quando falamos em moradia, não estamos falando de propriedade do imóvel, tá? Estamos falando na segurança jurídica da posse. Estamos a falar que quem vive naquele espaço tem o direito de permanecer em segurança e tem que estar tranquilo em relação à sua continuidade naquele imóvel. A pessoa não pode ter medo de ser despejada ou ter que sair dali dentro de um mês ou 2 meses sem saber a sua condição futura. Ela tem que ter certeza que ela pode ficar ali pelo tempo em que ela quiser ficar ali. Não se fala em propriedade, portanto, quando se fala em políticas habitacionais, não está a falar em políticas, em medidas econômicas de aquisição da propriedade, está a falar também em medidas públicas de construção de habitação que seja adequada e que seja acessível para quem quiser puder comprar, mas também que seja adequada e que exista para pessoas que não podem ou que não querem comprar a casa, tá? Nós, países colonizados por Portugal e por Espanha, temos uma cultura muito forte de, de aquisição da casa, não é? De propriedade, o sonho da casa própria. Isso nos leva a um endividamento enorme. Isso não é uma característica de muitos países, por exemplo, países do norte da Europa, em que existem políticas de locação de imóveis por muitos anos, em que as famílias vivem naquele imóvel durante mais gerações, não é? O contrato pode passar de uma família para outra. E, portanto, não se incentiva tanto a aquisição da propriedade. Uma razão é que os impostos são altíssimos, os impostos sobre a propriedade são altíssimos, e por isso é muito difícil também ter a casa. Acaba sendo mais vantajoso alugar o imóvel e não pensar na propriedade. Nós vivíamos numa cultura em que normalmente se pensa em comprar a casa.
E por isso, muitas vezes, é natural associar o direito à moradia com o direito à propriedade sobre o imóvel. Mas que fique claro, não é disso que se está a falar. Se está a falar viver em segurança naquele espaço. Bem, as políticas públicas, sobretudo dos países periféricos, elas foram e são ainda políticas bastante excludentes. Elas são, é normal nós pensarmos em políticas de habitação para pessoas sempre mais carentes, não é? Para pessoas mais pobres, e não tanto para a classe média. Portanto, pensamos que quem depende da política habitacional são as pessoas mais pobres e quem tem condições compra a sua casa. Essa é a associação que se faz de uma forma muito imediata. O que é que tem acontecido de uma forma histórica com, com essas construções por parte de governo, seja estadual, seja municipal, seja a promoção de governos federais? É que eles têm uma tendência de comprar o terreno que custa mais barato. O terreno que custa mais barato é naturalmente o terreno que está mais distante e o terreno que não tem infraestrutura. A infraestrutura, quero dizer, não tem ligação viária, não tem canalização para esgoto e para água potável, não tem rede de energia elétrica e, portanto, muitas vezes acaba necessitando um investimento muito grande e que é deficitário, em muitos casos é deficitário, quando se opta realmente por alojar pessoas naquelas situações e imóveis muito distantes do centro da cidade. O resultado é que muitas vezes não tem coleta de lixo e qualquer pessoa precisa se desfazer do lixo e, portanto, acabam por despejar o lixo muito próximo de casa. Isso gera uma situação insalubre. Como a localização é muito distante, a área não fica integrada na rede de transporte público, portanto, muitas vezes tem só uma forma de chegar e sair com o transporte público. Não fica, muitas vezes a rede de energia elétrica demora para ser instalada, muitas vezes são as pessoas quem tem que pagar pela instalação da energia e, portanto, não conseguem. Enfim, cria-se aqui uma série de problemas que levam a uma precarização da habitação e que não garante, apesar de ter fornecido a casa, que não garante que a habitação seja adequada. Falta escola, falta hospital, faltam áreas verdes, faltam creches e faltam toda uma rede que a nossa casa nos permite, uma rede à volta de nós para exercermos para a nossa vida. Portanto, se há uma família que tem criança, é de se imaginar que se não tem creche, que se o acesso à creche é difícil, muito provavelmente é a mulher quem vai ficar em casa, tomar conta dos filhos, não pode sair para trabalhar, o que também diminui a renda da família, não é? E tem um impacto muito grande nas condições de vida. Uma outra situação que se tem muito comum em países periféricos são as áreas faveladas, são as áreas ilegais. Essas, em geral, são mais bem localizadas dentro da cidade, não é? São áreas e são ocupações que foram feitas em áreas mais centrais, muitas vezes contrariando as próprias políticas habitacionais que levaram os moradores para longe do centro da cidade. Muitas vezes as pessoas saem de lá porque não conseguem trabalhar vivendo lá, então elas voltam e elas voltam a viver em áreas centrais e ocupam áreas, sejam terrenos abandonados, sejam prédios abandonados, mas acabam fazendo essas ocupações. E são áreas, quando se fala de favelas, são áreas de crescimento espontâneo. Ou mesmo quando se fala de ocupações, são ocupações bastante precárias, não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem esgoto, não, enfim, falta, não é? Muitas vezes as casas não têm janelas, não têm portas, são condições mesmo muito precárias. Quando temos pessoas vivendo nessas condições, não significa que elas não trabalham. Muitas vezes são, e frequentemente, são as pessoas associadas com trabalhos informais ou com trabalhos menos bem remunerados. São pessoas que, nesse momento, durante a pandemia, foram essenciais para a manutenção da vida, não é? Seja para todas aquelas coisas essenciais,
Muitas vezes são essas pessoas que vivem nessas condições mais precárias de habitação que garantiram a toda a comunidade. Portanto, são entregadores de aplicativos, são entregadores que trabalham em outras empresas de entrega que fazem transporte de alimento, são funcionários de supermercados, são pessoas que trabalham dentro dos que são os caixas do supermercado que repõem os estoques, enfim, são profissionais da área da saúde, porque são faxineiras, faxineiros, porque são pessoas que atendem na portaria, porque são técnicos de enfermagem, muitas vezes até são enfermeiros, são pessoas que conduzem, são os motoristas de transporte público, são motoristas das entregas e, portanto, são pessoas que têm condições de moradia mais precárias e que também foram pessoas que estiveram sujeitas tiveram que continuar trabalhando, não é? E tiveram muito mais sujeitas à contaminação pelo coronavírus. Quando nos deparamos com o coronavírus, que iniciou basicamente em todos os países do mundo lá por fevereiro ou março, não é? Com mais intensidade, os governos nos pediram, via de regra, nos pediram, não é? Para que ficássemos em casa, para que mantivéssemos o isolamento social e para que tivéssemos medidas de higiene mais frequentes. Lavássemos as mãos várias vezes por dia, lavássemos as mãos quando chegássemos em casa, não partilhássemos louça com outras pessoas que vivem na casa, cada um usa seu copo, cada um usa o seu talher, lava, seguir ao uso para evitar que alguém use também. E quando pensamos em ficar em casa, a primeira coisa que vem à cabeça é: primeiro eu preciso ter uma casa. Eu não vou entrar aqui na situação dos sem-abrigos, mas primeiro eu preciso ter uma casa. Depois é preciso que essa casa tenha condições para que todas as pessoas que vivam nessa casa realmente possam ficar em casa. E quando falamos em condições, falamos na iluminação, falamos na ventilação, falamos no espaço físico. Ficar em casa significou trabalhar em casa, para quem podia, não é? Significou estudar a partir de casa, para quem ia para a escola. As crianças passaram a ter que estudar em casa. Significou não poder mais fazer a sua vida normal, portanto, pessoas que porventura costumavam sair de casa por alguma razão, não por trabalho, mas imagine alguém que já se aposentou e que passou a ter que ficar em casa, e para isso é preciso que tenha espaço. Se começarmos a pensar na precariedade habitacional, quando a precariedade habitacional está relacionada a outras precariedades da vida, podemos imaginar que são famílias que vivem em 5, 6, 7, 8 pessoas. Muitas vezes, quando vivem em áreas de favela, por exemplo, vivem em casas com um cômodo, com 2 cômodos, muitas vezes que não tem banheiro, que não tem água potável, que não tem acesso à água todos os dias, o tempo inteiro, 24 horas por dia, durante o dia, durante a noite. E, portanto, ficar em casa se transformou num imenso problema. No início, talvez um problema mental, temos que ficar em casa, quero muito sair. Mas depois, problema físico mesmo, problema de espaço, problema de condições de estar em casa. E por isso foi muito difícil manter o isolamento social, sobretudo nessas áreas. Depois, como já foi comentado um pouquinho antes, normalmente quem vive nessas áreas são trabalhadores informais, trabalhadores de trabalhos menos bem assalariados, não é? E, portanto, foram pessoas que também tiveram que continuar trabalhando, tiveram que sair para o trabalho. Uma das medidas que os governos tomaram para reduzir, para aumentar o isolamento social, para reduzir a mobilidade, foi reduzir o transporte público. Disso resultou que pessoas que vivem em determinadas áreas e que dependem do transporte público tivessem que andar ainda mais enlatadas dentro do transporte público, porque passou a ter menos disponibilidade, seja de trem, seja de metrô, seja de autocarro. E, portanto, elas passaram a estar ainda mais agrupadas, não é? Passaram a ficar ainda mais perto, em condições ainda mais insalubres dentro do transporte público, seja ele qual for. Por isso, essas medidas de isolamento para essas pessoas, para as pessoas que vivem nessas situações, foram realmente muito difíceis de serem cumpridas, associado ao fato
de que muitas vezes não se tem água em casa todos os dias, também as medidas de higiene foram bastante precárias. Nós temos alguns dados hoje, essa questão dos dados ainda é um pouco relativa, não é? Porque a pandemia está no seu curso, ela não acabou em lugar nenhum, ela está no seu curso. As pesquisas às vezes são um pouco contraditórias, as pesquisas também são lentas porque precisam de dados. Muitas vezes só conseguimos fazer a leitura depois que passou, não é? É muito difícil fazer a leitura durante. Portanto, os dados ainda são um pouco, não são tão fiáveis, mas já se pode fazer um mapeamento, uma leitura da pandemia e associar com áreas em que as pessoas precisaram sair para trabalhar, não é? As pessoas que tiveram que trabalhar. Acabou de ter uma notícia hoje de que 3 milhões de trabalhadores da área da saúde foram contaminados no mundo inteiro, não é? Portanto, é um número muito grande de pessoas que ficaram expostas ao vírus, que tiveram que continuar trabalhando, sejam médicos, sejam profissionais da limpeza, e que, com toda certeza, também acabaram e que, portanto, não puderam fazer o isolamento como se deveria e acabam por contaminar também outras pessoas, não é? Bem, que medidas é que os governos poderiam ter tomado para evitar esse alastramento da pandemia? Muitos deles tomaram, mas muitos governos não tomaram. Eu acho que talvez o exemplo do Brasil seja, infelizmente, dos melhores exemplos para se falar daquilo que poderia ter sido feito e não foi, não é? E eu diria que são medidas poderiam ter sido pensadas, não é? São medidas econômicas, são medidas físicas e de higiene, medidas físicas de higiene, não é? E são medidas jurídicas. Quando falamos de medidas econômicas, estamos exatamente a pensar em auxílios emergenciais para aquelas pessoas que têm que ficar em casa, para que elas não tenham que se deparar com o dilema entre serem obrigadas a trabalhar e se sujeitarem à contaminação, à infecção do coronavírus e talvez morrerem, não é? Porque depende da situação de cada um e depende um pouco aqui da sorte e do azar também. Ou então não trabalharem e não teriam o que comer, e pensarem nos filhos, pensarem em si próprios e, portanto, ficarem num dilema entre a fome e o Covid. E é natural que o dilema, que o problema mais imediato e mais garantido é a fome, portanto, as pessoas se sujeitaram a trabalhar. Portanto, medidas econômicas realmente efetivas desde o início da pandemia, em que tivesse também fornecimento de alimentos, fornecimento de bens básicos necessários, como gás, por exemplo, foram fracamente pensadas, não é? Essas medidas deveriam vir associadas com medidas jurídicas, por exemplo, que impedissem medidas que impedissem os despejos, porque as pessoas não trabalharam e, portanto, não conseguiram pagar o aluguel, possibilidades de renegociar dívidas de aluguel, simplesmente não poder fazer um despejo, seja o despejo do proprietário, seja o despejo do banco, seja o despejo que for, não é? Não se pode fazer reintegração de posse também, isso também teriam sido medidas importantes para serem tomadas e foram tomadas em muitos lugares do mundo. E as medidas físicas de higiene são instalações de torneiras, são fornecimento em áreas públicas, em áreas faveladas de muita densidade, não é? São medidas de distribuição de água para que passe a ter mais acesso à água, são melhores condições de segurança no transporte público para quem teve que se deslocar de uma área para outra, portanto, ter sido pensado de uma forma diferente, que era, na verdade, mais transporte público e não menos transporte público, para que as pessoas pudessem estar mais afastadas uma das outras. Teria sido pensar medidas mais eficientes de isolamento para quem era muito vulnerável, por exemplo, para poder ficar em hotéis, medidas de entrega de produtos de higiene, sabão, sabonete ou álcool gel para aquelas situações em que não se tem água disponível durante 24 horas por dia. O álcool resolve pelo menos o problema da nossa higiene das mãos, não é?
E depois, para finalizar, eu já não tenho mais tempo, as lições aprendidas. Bem, diria que a primeira delas é a nossa relação da política, das políticas públicas, da política com a ciência. Uh, Houve muito negacionismo, mas imagino que o saldo ainda é positivo para se entender a importância da ciência. Seja a ciência que for, sejam as ciências duras, sejam as ciências sociais, sejam as ciências naturais, todas elas foram extremamente importantes para fazer uma leitura e para pensar no combate aos efeitos do coronavírus. Depois, evidentemente, pensar em políticas habitacionais mais efetivas. Nada do que se viu com o coronavírus era desconhecido de quem trabalha com habitação. Isso era previsível, isso era sabido. Quando se falou em isolamento social, quem trabalha com os problemas da habitação, quem trabalha com áreas faveladas, quem trabalha com a dificuldade das pessoas que vivem nesses locais, sabia que essas pessoas seriam as mais vulneráveis. Não havia, não havia nenhum dado escondido aqui. É claro que o vírus nos permite fazer leituras novas, mas o impacto do vírus já era bastante previsível. Portanto, precisamos começar a pensar em políticas habitacionais realmente eficientes, realmente que pensem realmente na dignidade da moradia, e a dignidade reside também em garantirmos a nossa saúde, a nossa segurança contra uma doença, não é? Uma doença infecciosa, e começarmos a ouvir muito mais, que as políticas públicas passem a ouvir muito mais os cientistas e, claro, os movimentos sociais, porque eles também vinham alertando para todas essas situações. E depois é repensar nas políticas de mobilidade. Quando pensamos nas cidades hoje, elas estão sempre muito atreladas ao uso daquilo que usa combustível e rodas, não é? O transporte o transporte público, mas sobretudo o transporte automóvel. As cidades são construídas a partir de vias. As vias, são centrais, são artérias das cidades, não é? E, portanto, precisamos nesse momento passar a repensar a nossa mobilidade para mobilidade mais suave, não é? Para que a gente possa começar a fazer deslocamentos a pé. Quem trabalha com mobilidade sabe que existe a regra da meia hora, é que naturalmente nós assumimos que podemos fazer percursos da casa para o trabalho, da casa para a escola, que durem meia hora. Se eu vou a pé, meia hora. Se eu vou de bicicleta, meia hora, vou um pouquinho mais longe. Se eu vou de transporte público, meia hora, vou um pouco mais longe do que a bicicleta. Se eu vou de carro, eu vou em meia hora ainda mais longe do que o transporte público. Portanto, precisamos pensar as políticas de mobilidade alinhadas às políticas urbanas para que possamos fazer os nossos deslocamentos sem depender tanto do transporte individual. Não passamos a morar tão longe para morar em melhores condições e vir trabalhar, por exemplo, no centro da cidade. Claro que nesse momento o uso do transporte público gera um pouco de ansiedade, não é? As pessoas têm evitado o uso do transporte público, o que passa a ser um problema, mas a pandemia não vai durar para sempre. Felizmente, ela não vai ficar, ela vai embora, ela vai passar. Quando não se sabe, mas ela vai passar e nós vamos poder voltar a usar o transporte público com mais tranquilidade. E ela nos ensinou uma grande lição, não é? É que precisamos realmente melhorar a qualidade do transporte público, inclusive por conta de todos os efeitos secundários da poluição, não é? Que ficaram bastante visíveis. E repensar nossa relação com a ciência em si. Bem, eu espero que tenham gostado. Estejam à vontade para entrar em contato comigo se vocês quiserem. Acredito que vocês tenham meus dados. E tchau!